Muito bem, amigos da Liberal FM 102.1. Hoje, no quadro Olho Vivo, entrevista aqui com o Melo, a gente recebe o Vinícius Bedin, o empresário aí, proprietário também da loja Bedin de Nova Bassano. Vini, muito obrigado por aceitar meu convite. Seja bem-vindo aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Pessoal da Liberal FM 102.1. O Gabi sempre fazendo boas entrevistas e me senti lisonjeado, né? Em estar por aqui também. Sempre grandes nomes e fiquei muito feliz em ter recebido esse convite. Gabi, desde já, muito obrigado. Temos que manter o bom nível aí de entrevistas e, claro, o Vini é um cara sensacional aí. Vini, como é que foi o início? Para quem não sabe, né, então a loja Bedin está desde 1986 em Nova Bassano aí, mudando a vida das pessoas, né? Proporcionando um belo trabalho. Mas como é que foi o início da loja? Provavelmente foi os teus pais, né, que começaram o início da loja, então passaram para ti as informações aí e agora tu pode contar um pouquinho para nós. Com certeza, Gabi. Então, para iniciar, deixa eu me apresentar para o pessoal. O Gabi já falou um pouquinho, né? Mas eu sou o Vinícius Daniel Bedin. Eu tenho 28 anos, né? Então, como o Gabi falou, a loja é desde 1986, quase 37 anos, mais do que eu, né? Então, vou contar um pouquinho dessa história, né? Eu também sou formado em administração pela Universidade de Passo Fundo, campus Casca, né? E aí tive um grande aprendizado, né? Meu pai sempre me dizia assim, que eu tinha que estudar. Eu não queria estudar, eu queria acabar aí o final da escola, do ensino médio, né? Até depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e eu não queria estudar. E aí o meu pai, ele me disse, Vini, faz alguma coisa, se tu não sabe ainda o que fazer, espera um tempo, mas faça algo, porque com certeza o estudo vai... Uma frase que ele dizia muito, né? Não sofre tudo que eu sofri, né? Aprende com os estudos e tal. Então, isso me marcou bastante, me fez querer estudar. Fiz administração e, depois de um certo tempo, cheguei na loja Bedin. Depois eu conto um pouquinho da minha trajetória também. Mas a loja, Gabi, ela foi fundada em 1986, na cidade de Serafina Corrêa. Hoje a gente tem a nossa loja física em Nova Bassano. Já vou chegar aí também, como a gente chegou aqui em Nova Bassano. Mas, em 1986, na sala de casa dos meus pais, eles lançaram a loja Bedin Calçados, era na época, né? Então vendiam calçados a um preço bom, e isso era um sonho do meu pai. Meu pai, ele trabalhava na roça desde muito novo, depois ele foi ser pedreiro, mas ele sempre pensava, algum dia eu quero ter um comércio, algum dia eu quero ter uma loja. Não me pede por que esse sonho, ele também sempre diz, não sei por que, eu pensava numa loja, queria muito, e ele foi atrás. Com isso ele foi convencendo outras pessoas, também como a minha mãe, né, a seguir esse sonho junto com ele. E ele decidiu, lá no começo, lá em 1986, abrir a loja. E o meu tio, na época, ele era sócio do meu pai, né? Então eles decidiram abrir a loja junto, né? E é bacana, assim, porque hoje meu tio já não tá mais junto com a gente. No segundo, terceiro mês ele já saiu, né? Mas eu vou abrir um parênteses aqui para contar mais ou menos como é que foi a primeira compra do meu pai, que eu sempre adoro ouvir ele contar essa história, né? Porque eles saíram para Novo Hamburgo, Porto Alegre, fazer as compras dos calçados, né? Vamos abrir uma loja de calçado, então vamos ter que fazer a compra dos calçados. E aí, Gabi, eles chegaram lá, imagina, trabalharam na roça, do interior, chegaram lá, vão comprar que calçado para vender, né? Como é que vão saber qual calçado comprar? Hoje em dia se tem pesquisa de mercado, aí várias pesquisas que se fazem, né? E na época, vamos fazer o quê, né? E aí o meu pai e o meu tio, eles foram jantar e eles decidiram olhar os pés das mulheres, principalmente, que estavam no restaurante. Disseram, se elas estão usando isso é a moda, então vamos comprar. Eu sempre adoro ver o meu pai contando essa história, porque realmente é um começo bem difícil, bem diferente, né? E, inclusive, ele sempre conta que nessa primeira compra eles ficaram num hotel que a porta nem tinha a fechadura, eles encostaram o armário para poder fechar a porta, né? Então, um começo, assim, extremamente difícil. Inclusive, meu pai foi de carona com meu tio para essa compra. Aí chegaram lá, fizeram as compras nesse formato que eu falei, né? Ficaram nesse hotel que nem a porta se fechava.
E na volta, meu tio morava em outra cidade, ele foi para lá e o meu pai tinha que voltar para casa. Mas se ele estava de carona, ia voltar como? E ele pegou carona com um caminhoneiro para voltar. Então, esse foi o começo da Bedin. Muito difícil, muito trabalhoso. Uns meses depois, o meu tio ele já queria algo o lucro, como é que vai ser e tal. Aí meu pai disse que não era bem assim, ia demorar. Aí meu tio resolveu seguir o caminho dele, resolveu não, sempre na amizade, somos amigos até hoje, mas ele decidiu não ficar mais com a loja, meu pai decidiu tocar o sonho, puxou a minha mãe junto com ele, e assim ele foi conquistando todos da família, praticamente, para esse sonho, né, Gabi? Em 1994, aí já passou um bom tempo, meu pai percebeu um crescimento na cidade de Nova Bassano. Por que Nova Bassano? Porque meu pai nasceu na Boa Fé, é uma comunidade do interior de Nova Bassano. Até tem um pessoal da região, talvez conheça a Cascata da Boa Fé, né? Um ponto turístico. Meu pai nasceu lá na Boa Fé e ele sempre sonhou com Nova Bassano. Então, em 1994, ele abriu essa primeira filial, onde deu muito certo. Abriu uma loja super pequena aqui na cidade de Nova Bassano, mas deu super certo. O pessoal veio junto, começou a fazer suas compras. Meu pai percebeu que Nova Bassano seria uma boa cidade. Em 2007, aconteceram alguns problemas na empresa, né? Então, fez com que fechasse a matriz de Serafina Corrêa. Meu pai percebeu que lá já não era mais o lugar dele. A gente tinha que vir para Nova Bassano, estava muito puxado também para minha mãe, que todos os dias pegava ônibus e vinha para cá, voltava tarde da noite. Sou eu e mais 3 irmãos, então com 4 filhos, começou a ser bem puxado para minha mãe. Meu pai decidiu fechar a matriz de Serafina Corrêa e ficar só com a filial, que se tornou matriz, né, a de Nova Bassano. Né? E naquele momento, Gabi, até uma mini história aqui, o meu pai sempre diz, ele estava realmente assim, ele teve que recomeçar, né, estava bem mal das pernas, como o pessoal usa essa expressão, né, e ele escreveu num bilhete que algum dia ele ia ter uma loja grande. Né? Ia ter uma loja que fosse grande, com bastante espaço, ampla, que os clientes pudessem entrar e ficar à vontade. E ele escreveu isso num papel. E 10 anos após isso, em 2017, lançou a loja que hoje o Gabi conhece, no centro da cidade, com 400 metros quadrados. Uma loja de esquina, no centro da cidade, grande, como meu pai sonhava, né? Então, meu pai sempre ele usa essa expressão: cuida com o que tu pensa, cuida com o que tu fala, porque isso puxa muito, né? E realmente, assim foi. Meu pai sonhou com isso, escreveu no papel isso, conseguiu concretizar, daí sim com a ajuda dos filhos. Eu entrei na loja em 2016, Gabi, então até 2016 eu nem tô nessa história, né? Claro que sempre que possível eu ajudava, mas eu nem tô nessa história, trabalhei em outros lugares. E em 2016 entrei, em 2017 teve toda essa mudança de identidade visual, onde a gente tinha a loja, era a loja Bedin, onde o melhor custa menos. E aí passou a ser Bedin, desde 1986, a loja para toda a família. Aí com a ideia de ter tudo, adulto, infantil, feminino, masculino, né? Então um pouquinho de tudo. A loja possui, Gabi, quase 37 anos de história. Óbvio que eu fiz um resumo bem sintético aqui, mas assim contei alguns pontos principais, né, da cabeça empreendedora do meu pai, né, que conseguiu conquistar todos os filhos, levar isso junto, né, a minha mãe fundamental na loja também, né, uma vendedora nata, assim, se não fosse ela, com certeza meu pai não conseguiria ter atingido o sucesso que atingiu. E é isso aí, Gabi. Atualmente a gente é em 5 pessoas da família que trabalham na loja, só o meu irmão mais velho que não trabalha na loja. E tem 2 colaboradoras, além de nós 5 da família, né? Temos um atendimento família muito acolhedor. A gente sempre quer fazer com que o cliente se sinta em casa, acompanhe até a porta. É aquele atendimento bem família. E para concluir essa história, né? Ou dar uma vírgula a mais nessa história, né? Porque ela não se acaba. Em 2022, a gente fez a inauguração do site. Então, a gente inaugurou o site www.bedinlojas.com.br, com o intuito de levar para o digital a experiência que os nossos clientes têm na loja física, né? Que é esse atendimento família, esse atendimento acolhedor. E hoje a gente vende para o Brasil inteiro, entrega para o Brasil inteiro, né? Ainda estamos
gatinhando nesse sentido, né? Comparado com a loja física, usando essa analogia, a loja física está correndo, né? É um adulto correndo e o site é um bebê que está gatinhando ainda, mas com grande potencial de crescimento, enviando para o Brasil inteiro, já possuindo frete grátis para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, muitas vendas para esses lugares, então isso nos deixa muito felizes, porque isso também, aí já vem uma pinta minha e da minha irmã, que estamos ali na loja, né? Das minhas irmãs, já vem essa pinta, porque assim, meu pai construiu a loja física. Óbvio que hoje a gente ajuda eles a tocar, e muito, né, nesse sentido, mas o e-commerce é meio que um filho nosso, assim, né, então que a gente leva com muito carinho também. É impressionante que todas as histórias, né, de empresários, os empresários, na maioria deles, começam, digamos, de baixo, né, começam com muita dificuldade, e depois, quando constrói a sua empresa, quando a sua empresa começa a atrair lucros e grandeza, é muito bacana ver, porque ver como foi o começo e como é hoje, né, então é muito legal isso. Dentro disso, Vini, o que teu pai ensinou com as dificuldades, né? Como é que hoje tu se enxerga através do esforço que o teu pai teve para transformar a loja Bedin no que é hoje? Gabi, assim, ó, eu tenho meu pai como meu maior exemplo, né? Eu gosto muito do empreendedorismo e às vezes me perguntam, né? Eu falei isso no dia que me formei na faculdade, eu falei isso para ele também. Às vezes me perguntam qual é o empresário que tu se baseia. Óbvio que a gente lê vários livros, pode dar uma olhadinha por aqui, a gente assiste vários filmes, vê documentários, mas a minha maior inspiração está em casa, Gabi. É o meu pai, assim, ele é um empreendedor assim nato que se não fosse a dedicação dele, não teria como, assim, a gente passou muita dificuldade, sabe? Quando a gente veio para Nova Bassano, eu sempre brinco com os meus amigos, assim, hoje brinco, né, claro, que a gente comia arroz e salsicha todo dia, quase, sabe? Então é uma coisa, assim, que hoje é inacreditável, assim, parece que conta, parece que não é verdade, mas passamos por isso, sabe? Então, a gente aprendeu com as dificuldades da vida, né? Então, meu pai, ele sempre me ensinou, ele assim, comigo, ele fala bem. Agora, se você entrevistar ele não consegue se desenvolver, sabe, Gabi? Mas, assim, meu pai foi aquele cara que me ensinou com atitudes. Ele ensinou mostrando o que fazer. Ele foi assim com a minha mãe, sempre muito educado com a minha mãe. Hoje eu tenho uma esposa e eu levo esse ensinamento dele, sempre com atitudes, Gabi. Então, lá no começo também, eu fiz muita coisa, desde os 12 anos, entregando folheto, entreguei jornal, fiz bico de servente de pedreiro, lavando carro, né? Então, fiz várias coisas assim também, porque eu via que os meus pais estavam se esforçando e eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, não sei se tu sabe disso, Gabi, mas eu cheguei a fazer testes, então eu queria muito isso, e vendo que tipo, eu não conseguia ajudar muito em casa, eu tentava buscar esses bicos, entregar jornal, entregar panfleto, trabalhar de servente de pedreiro se precisasse, né? Lavar carro, várias coisas. Trabalhei em rádio também, Gabi, assim, tentando buscar alguma coisa também. Então, várias coisas que eu fui em busca porque eu vi no meu pai aquele esforço que ele tinha, né? Ele me dizia assim, mas muito mais do que dizer, ele me mostrava assim. Então, o maior exemplo do meu pai são as atitudes dele, até hoje. Meu pai nunca foi o cara que no domingo deixava a família para ir tomar cachaça num bar, sabe, cara? Então ele sempre ficou com a família. Ele era o cara que ele foi pedreiro, né? Então ele trabalhava de pedreiro, tinha loja, tinha muitas contas para pagar, mas mesmo assim de noite ele chegava em casa cansado e ele tirava um tempo para brincar com a gente, sabe? Então isso me marcou demais. Assim, as atitudes do meu pai me fizeram acreditar que a vida não é fácil, mas ela pode ser boa, ela pode ser prazerosa. Perfeito. Inclusive, esse papo aí de futebol, né? A gente já passou da hora da gente marcar um joguinho aí pra se divertir um pouco. Com certeza, concordo, Gabi, concordo. Tô com saudade, inclusive, faz tempo que não jogo. Eu digo mesmo também. Ô, Vini, qual era a profissão, digamos, teu pai era agricultor, era pedreiro, como é que era essa assim, junção? O meu pai ele trabalhou na roça até os 16 anos, mais ou menos. E com 16 anos ele saiu para Erechim, se eu não me engano, ele foi trabalhar
como, assim, servente de pedreiro, sabe? Até fazer coisas de ferrovia, ele fez várias coisas na vida dele, assim, sabe? Mas sempre com esse coisa na cabeça de algum dia ter um comércio, né? E em 86 ele colocou o comércio, mas ele nunca largou a profissão de pedreiro. Ele trabalhava de pedreiro, ele chegou a ter construtora, né? Chegou a ter uma construtora, chegou a ter 16 funcionários na construtora, 16 ou 17 funcionários, agora não me lembro bem, né? E aí só que a minha mãe sempre dizia para ele, larga o de pedreiro e vem trabalhar na loja, que vem cuidar da loja, vem cuidar do financeiro da loja, né? O meu pai sempre foi muito bom no financeiro, então vem cuidar do financeiro da loja. E só que ele via que a loja não se mantia, digamos assim, na cabeça dele, e ele tentava arcar isso com o trabalho de pedreiro. Só que chegou num certo ponto que um médico, né, depois de nós já estar aqui passando, um médico disse para ele, ou você para de trabalhar de pedreiro, ou algum dia suas costas vão ficar inclinadas e você não vai conseguir mais se mover e não vai ter o que fazer. Né? Então, aí meu pai recebeu esse ultimato e decidiu largar. E a partir daí, realmente, a loja começou a crescer, porque daí ele se dedicou exclusivamente à loja em si. Né? Entendi, é uma situação também de saúde, então, digamos assim, porque ele largou a vida de pedreiro, né? Isso Como é aí. que era o Vinícius? Como é que era o Vinícius Bedin na escola? Pelo que eu ouvi no começo, não era um aluno de campus exemplar, digamos assim. Como é que era? Como é que era? Pior que não, Gabi. Mas assim, eu também não era, então não vou bancar tudo. O aluno nota 10, não. Eu era no máximo comportado também. Né? Não, Pelo menos pior o que não, comportamento Gabi. do aluno. Pior que não, Gabi. Sempre fui um bom aluno, cara. Por mal que pareça, mas sempre fui um bom aluno. Só que eu era aquele aluno assim que eu até pegava as coisas rápido, mas aí eu conversava um monte e acabava deixando os meus colegas sem entender a matéria. Então, o boletim, digamos assim, que tinha na época era sempre o seguinte: olha, pais do Vini, ele é muito bom, ele tira notas boas, mas ele fala demais e incomoda os colegas. Continua igual. Mas assim, Gabi, eu sempre gostei da escola. Só que na hora de me formar, eu tinha muito sonho de ser jogador. Então eu pensei assim, eu vou me dedicar ao sonho de jogador e eu vou ser jogador. Não tinha outra escolha para mim, né? Até meu pai, ele ajudou os meus irmãos com metade da faculdade. E aí chegou na minha vez e ele falou, ó, eu te ajudo com metade da faculdade, se o problema é o dinheiro. Você se paga um ônibus, se paga metade dela, mas metade eu dou o meu jeito de ajudar vocês. E aí eu disse para ele, me dá todo o dinheiro que tu vai dar, que eu não vou fazer coisa, eu vou abrir um negócio, vou fazer alguma coisa, né? E ele disse, não, só vai valer se tu estudar. Então eu fiquei um ano parado, e aí comecei a administração. E, por incrível que pareça, fui aluno destaque da administração. No final do curso, eu recebi o prêmio de aluno destaque da administração. Então tomei um grande orgulho pro meu pai, e ele sempre, quando alguém fala, ele diz, mas o Vini não queria estudar. E como é que foi a escolha? Como é que foi a escolha por administração? Foi, digamos, tu sempre quis buscar. Sempre quis não, né? Porque tu queria ser jogador, mas a faculdade, tu sempre quis fazer administração ou foi natural que aconteceu? Não, eu tinha 3 opções, Gabi. Eu tinha jornalismo, que eu sempre gostei disso da fala e tal. Você faz jornalismo, né, Gabi? Uhum, sim. E eu sempre gostei disso de apresentação e tudo mais, então eu pensei, talvez jornalismo, mas era distante, né? No momento não tinha como. Pensei em educação física, por isso, do futebol e tudo mais. Pensei, daqui a pouco, se não dá, viro treinador, alguma coisa assim, né? Como se fosse fácil, mas assim, na minha cabeça, né? Se não der, viro treinador, alguma coisa assim. E em terceiro lugar estava a administração, que o meu pai sempre dizia, se tu não sabe o que fazer, faz uma administração, que pelo menos, não adianta tu ganhar um monte de dinheiro e não saber administrar ele, né? Então, hoje tem nas escolas já também os ensinos que ensinam administração na escola. Eu acho isso incrível. Eu acho que toda escola deveria ter, a partir da 5ª série já devia ter administração na escola, né? Mas eu não tive isso, então a faculdade de administração me ajudou demais, cara. Assim, eu agradeço muito meu pai por esse toque, né? Meu irmão era formado em administração já,
a Vivi, que trabalha na loja com a gente, estava fazendo administração. Eu disse, eu vou ir nesse caminho também. E fiz e comecei a gostar e fui me apaixonando, porque se falava muito sobre empreendedorismo na administração, se falava muito sobre finanças, sempre adorei essa questão de mexer com dinheiro, de lidar, então gostei muito, falava sobre economia, né? Então foi algo que eu me apaixonei, mas não que eu entrei assim sabendo o que eu queria, não, eu não sabia o que eu queria, eu estava em dúvida dessas três, escolhi a administração por causa dessas falas do meu pai e fui me apaixonando no decorrer. Olha, se tu tivesse escolhido jornalismo, seria uma honra ter como um companheiro de trabalho aí. Mas enfim, escolher a administração também tá muito bom. Bacana. O Vini, além do bom produto, é claro, quando o cliente vai comprar na loja, ele quer saber da melhor qualidade também. Mas a comunicação é muito importante na hora do vender, né? É, como é que tu se enxerga hoje como não só como um administrador, mas também como um vendedor, né? Através da comunicação, mostrando o produto, inclusive nas redes sociais, tu é muito ativo. Como é que tu planejou essa forma de trabalhar? Perfeito, Gabi. Então, assim, eu joguei futebol, então até praticamente os 18 anos eu fui tentando, cheguei a assinar a carteira como jogador profissional de futebol, né? Por pouco tempo, mas cheguei a assinar. Não vinguei, eu acho que eu sempre comento com as pessoas, eu acho que a minha cabeça não me ajudou, né? Na base eu era muito bom, quando eu subi pro profissional eu não consegui desenvolver, então parecia que era algo que me travava, um próprio impasse da minha cabeça. E um certo dia, uma mulher chegou na loja e falou pro meu pai, eu gostaria que teu filho trabalhasse comigo de vendedor de um comércio de ferramentas. E o meu pai disse, não, ele tem o sonho de ser jogador, a gente está tentando isso, ele está em busca disso, ele faz bicos, mas um trabalho fixo ele não quer. Ela disse, bom, pensa e qualquer coisa me avisa. E eu cheguei em casa meio desanimado, depois dos treinos, e eu disse pro meu pai, não, eu vou pegar essa oportunidade, não vou largar, se ela veio procurar, talvez seja aí o meu lugar. E aí sim, aí comecei a trabalhar como vendedor num comércio de ferramentas. 2 anos após, eu me tornei gerente administrativo do comércio de ferramentas. E assim, como é que isso aconteceu, Gabi? Como é que você se planejou? Eu sempre fui muito esforçado, por aquilo que eu te falei, de ver o meu pai sempre ser muito esforçado. Então, eu não entendia nada de ferramentas. Aí, naquilo, eu pedi para eles, como é que eu posso saber mais sobre ferramentas? Aí eles me entregaram um livro eu acho que eu posso falar a marca aqui, né, Gabi? Pode, sem problema algum, pode falar. Sim. Um livro da Tramontina, bem grande, assim, com todas as ferramentas, e eles disseram, pode levar para casa. E aí eu ia e de noite eu olhava, essa ferramenta tal, essa ferramenta tal. Aí às vezes eu tava lá no caixa, o cliente chegava e me dizia, eu quero tal ferramenta. E eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu pensava na minha cabeça, né? Mas não ia dizer que não pro cliente. Aí eu botava no Google, graças ao Google, o tio Google, né? Ferramenta tal. E eu dizia pro cliente, deixa eu olhar se eu tenho no estoque. E eu botava no Google o nome da ferramenta, essa aqui. Aí ia buscar no estoque. Então, muito esforço, dedicação, me tornei gerente administrativo e só saí daí, né? Quando fui sair, inclusive, o meu antigo chefe, ele me ofereceu 10% daquele comércio para mim ficar, sem tirar um real do bolso. Mas eu disse para ele que eu tinha um sonho, que não era uma decisão difícil para mim, eu já tinha decidido que era trabalhar com a minha família, era seguir o negócio do meu pai. Só que eu sentia que eu tinha que estar preparado, por isso eu fui buscar fora antes, né? E aí em 2016, como te falei lá no início da entrevista, eu entrei, comecei a trabalhar com meu pai, e sempre aliado à comunicação, Gabi. Eu acho que assim, não existe... É muito difícil uma pessoa que se dê bem que não tenha comunicação, Gabi, sabe? Hoje tem trabalhos que ficam atrás do computador, técnicos e tudo mais, tem. Agora, fora essas pessoas que não precisam lidar com gente, é muito difícil sem a comunicação, porque ela é extremamente importante. Se eu não sei me comunicar contigo, Gabi, é aquela velha frase, né? Tu não vai ouvir o que eu tô falando, tu vai ouvir o que tu quer ouvir. Então eu preciso saber me expressar, né? Eu preciso saber chegar com a palavra certa para você me ouvir o que eu tô querendo dizer realmente, né? Muitas pessoas são ótimas de coração, boas,
Só que quando fala parece que são bravas, parece que não são legais, porque elas não conseguem se expressar, né? E a venda em si nem se fala. Hoje em dia, o melhor vendedor não é o que fala mais, também, e comunicação não é só falar, né? Mas o melhor vendedor é aquele que sabe escutar. E comunicação também é isso, saber escutar o que o outro está falando para conseguir entrar realmente e ter uma boa comunicação, um bom diálogo, e não muitas vezes apenas um monólogo, ou enfim, né? Então a comunicação anda junto. Sempre gostei de ler livros que me ajudaram falando sobre isso, né? Buscar sobre isso. E assim, às vezes parece que a gente nasce um pouquinho com isso também, Gabi. Assim, não dá para explicar. Se eu for olhar lá atrás, eu lia livros que falavam sobre isso, né? E aí, só que tem vezes que tu cai em coisas que tu diz, não, parece que nasceu para isso mesmo. Então, das redes sociais também acontece. Quando eu vejo, eu tô com o celular e tô gravando. Muitas vezes é na primeira que eu gravo e sai, e é isso aí, sabe? Então, realmente, às vezes, assim, eu não acredito que a gente nasça para as coisas, mas acredito que sim, se a gente precisa descobrir o que a gente se dá melhor e estudar em cima disso, né? Só nascendo com o dom não vai adiantar em nada. Agora, se tu tiver o dom e trabalhar e buscar por isso, com certeza vai ser bom no que faz, né, Gabi? Sem dúvidas. Como é que foi largar esse sonho do futebol? Porque chegasse na carteira já é digamos, não é nem o início, né? Mas, claro, tu já assinou a carteira, tu já tá a caminho. Como é que foi, Quase confirmando, né? como é que foi pra ti, assim, teve que sair do futebol mesmo, que era um grande sonho? Olha, Gabi, foi muito difícil, cara. Assim, parece coisa de nem acreditar, assim, quando se diz que eu chorei muito, cara. Tipo assim, eu lembro até hoje, quando eu era mais novo, eu tinha 15 anos, eu fiz um teste no Inter, aqui na cidade de Nova Bassano. Passei, fui para lá fiz outros testes e cheguei a entrar para o grupo. E no grupo, fiquei pouca coisa, assim, questão de 1, 2 semanas, o treinador me chamou e ele começou a falar várias coisas boas para mim. Eu pensei, nossa, ele gostou, eu vou ficar, né? E no final ele disse, mas a nível de Inter, te falta técnica, igual a você aqui eu tenho 3, e eu prefiro ficar com os meus que eu conheço. Só que na minha cabeça eu pensei, pô, se eu sou igual aos caras, eu cheguei agora, imagina se eu treinar o que eles treinam, né? Porque o nível de Inter de treinamento nem se compara, né? E, enfim, saí. Na época, quem estava no teste aqui, que me levou para lá, o Pinga, ex-jogador do Inter, deve conhecer, né, Gabi? Pinga, fez história na Copa do Brasil, fez história na seleção também. E o Pinga, ele me dizia, eu gosto muito do teu estilo, eu era zagueiro, né? Gosto muito do teu estilo de jogar, acho que tu vai se dar bem e tal, mas pro treinador naquele momento não deu. Então eu lembro que toda vez que eu voltava de um teste, assim, eu chegava, que não dava certo, eu chegava em casa, eu ia pro banho, pra ninguém ver, e eu chorava muito, muito, muito mesmo, assim. E aí, quando eu tive que largar o futebol também, foi a mesma coisa. Fui daí mais velho, mais feio ainda, digamos, né? Não que seja feio chorar, mas assim, na minha cabeça, entrei no banho e chorei muito. E pensei, cara, e agora o que vai ser? Por que não deu, né? Toda noite, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu dizia, por favor, meu Deus, era essas palavras, por favor, meu Deus, que eu seja um grande jogador. E aí, pá, como é que não deu, cara? E aí para me conformar, digamos assim, eu acredito muito que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Não que a gente vai ficar sentado e as coisas vão acontecer, não. Mas se eu tentei de tudo, eu tentei jogar, fiz testes, me dediquei, onde eu podia me dedicar, me dediquei, onde eu podia treinar, treinei, e não deu, então não era para ser. Então eu acredito que talvez o meu sonho de ser jogador ficou de lado, mas eu nunca deixei de sonhar. Isso tem que deixar claro. Quando eu deixei o sonho de ser jogador, eu passei a sonhar em entrar numa empresa e ser reconhecido. Entrei numa empresa, fui reconhecido. Passei a sonhar, quero trabalhar algum dia com a minha família na loja, poder levar a loja. Consegui, sonhei, algum dia quero abrir um site de vendas da loja, algo que parecia tão distante. Conseguimos. E tenho muitos sonhos pela frente também, Gabi. Se Deus quiser, vai dar certo. Se não der, a gente muda o sonho, mas nunca para de sonhar. Com certeza. Podemos dizer que você é uma pessoa realizada hoje? Olha, Gabi, eu acho que eu sou uma pessoa em construção. Acho que é melhor. Eu sou realizado com tudo que eu tenho, né? Às vezes eu paro e penso quantas noites eu deitei e rezei para ter o que eu tenho.
Então, eu penso nisso e eu digo, cara, não tem como eu não ser grato. Hoje, quando eu boto meu joelhinho no chão antes de dormir, eu simplesmente digo obrigado, meu Deus, por esse apartamento, obrigado por essa cama, obrigado pelo carro, obrigado pela loja, obrigado pela saúde, pela comida, e eu simplesmente não peço nada. Às vezes eu peço quando talvez não tenha alguém bem da família e tal, aí eu não consigo me controlar, eu peço isso. Mas Uhum. assim, eu sou muito grato hoje, Gabi. Então, assim, sou realizado com o que eu tenho, sou, mas eu não sou conformado, eu quero mais. Né? Então, eu vou buscar mais e, se Deus quiser, eu vou conquistar. Mas já sou muito feliz com o que eu tenho, com toda certeza, porque para quem comia arroz e salsicha e há tempo atrás e hoje consegue ver uma perspectiva de futuro muito maior, isso já é uma grande conquista, cara. Sem nenhuma dúvida. Nas ferragens, você pesquisava no Google, né? Mas o cliente hoje que chega na loja Bedin e pede qualquer roupa, o Vini sabe perfeitamente, né, o que ele precisa. Sei, sei. Principalmente no masculino. No feminino ainda, eu geralmente chamo as meninas e digo, ó, essa menina vai te atender melhor do que eu. Hoje eu não fico mais tanto no atendimento, né, Gabi? Muitas vezes eu tô no escritório, mas Uhum. quando enche a loja, não tem. Eu amo fazer isso. Eu amo, quando eu converso com as meninas também, eu amo a venda. Porque a venda, ela é vista do modo errado. Às vezes, quando a gente pensa em vendedor, e até nos filmes isso mostra, né? É aquele cara caloteiro, é aquele cara que quer passar a Uhum. perna. Só que essa não é a essência. A essência da venda é assim, o Gabi tá com um problema. Eu preciso solucionar, né? Uhum. Então, vejo que você usa aparelho, Gabi. Eu também tive que usar. Se a gente pensasse que o vendedor fosse um cara malandro, o dentista seria malandro porque está te vendendo o aparelho. Não, ele me resolveu a solução da minha boca, está resolvendo a solução do Gabi. Então, eu sempre acredito muito nisso. A venda, ela é, o cliente chega com um problema e o vendedor, ele tem a solução. E ele precisa saber mostrar, precisa saber ouvir para sentir qual é a dor daquele cliente para mostrar. Então, quando a gente para e pensa nisso, a gente entende que, cara, a venda, ela é sensacional. Não existe coisa que não seja venda, né? Eu sou muito cristão, acredito muito em Deus também. Uhum. Jesus foi um grande vendedor. Ele vendeu as ideias dele, né? Que não eram dele, eram as ideias de Deus, vendeu para o povo que se perduram há mais de 2000 anos, né? Então, eu acredito muito que a venda é isso. Alguém tem um problema e alguém chega com a solução, esse alguém é o vendedor. Com certeza. Inclusive, você citaste aí o aparelho, tem uma engenharia mecânica aqui na minha boca atualmente, então é Passei uma, por isso, cara. é uma resolução mesmo. Vini, pra gente indo para a etapa final já, que você falaria hoje para sua família em termos do teu pai, tua mãe, tua esposa? Como é que você, com o coração, como é que você enxerga a loja Bedin? E também fala um pouquinho mais sobre você também agora, como um religioso, um marido, um empresário, enfim. Fala um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre a loja Bedin. Perfeito, Gabi. Então, primeiramente, assim, volto a dizer, né? Eu sou um cara muito grato, né, Gabi? Porque eu sonhei com muitas coisas, sonhei em ser um grande jogador, não deu, mas assim, assinei a carteira como profissional, então, Uhum. querendo ou não, realizei esse sonho, vivi nesse meio. Depois, sonhei em ser alguém bem sucedido numa empresa, deu certo. Sonhei em trabalhar com a minha família, deu certo. Então, hoje eu sou grato, né? E assim, até a minha esposa, né? Sonhei muito em poder namorar com ela e ela não queria nada, Gabi. E com o tempo deu certo. Então, realmente eu sou grato, né? Muitas coisas. Sempre lutei muito pelas coisas, mas às vezes a gente vê que não tem nada a ver com a gente. Tem alguém maior que nos guia. Esse alguém é Deus, acredito muito nisso, né, Gabi? E o que eu tenho a dizer para minha família é gratidão, cara. Eu acredito muito no poder da família, né? Hoje, muitas vezes, a gente vê jovens que não sabem para onde seguir, não sabem o que querem, não conseguem ter um diálogo, não conseguem te dizer o que eles querem Uhum. ser aqui 5 anos, que seja, pelo menos na nossa época, a gente dizer, eu quero ser jogador, eu quero ser o Ronaldo Fenômeno, né? Eu quero ser o Rivaldo, né? Muitos jovens não sabem o que querem, não têm perspectiva de futuro, desanimados.
E eu acredito muito no poder da família. Às vezes é essa falta da família estar do lado, né? E não é questão de dinheiro, tá? Porque realmente a gente não tinha. E é o que eu disse, meu pai sempre dedicou tempo para nós, minha mãe sempre dedicou tempo para nós. Então, eu só tenho que ser grato à minha família. Se hoje o Vini é uma partezinha do que foi o seu Ivo, que é o meu pai, do que é a dona Deunilda, que é a minha mãe, é graças a eles, assim, não tem outra explicação. Se hoje eu sou bom com a minha esposa, foi porque eu vi meu pai sendo bom com a minha mãe. Então, não existe esse... a fruta não cai longe do pé. Então, né, hoje se vê muitos pais dizendo em que mundo, como é que está esse mundo, como é que são as coisas. Tem que começar em casa, né? Tem que começar em casa. Então, graças a Deus eu tive isso, né? Hoje a responsabilidade é toda minha, mas no momento em que a responsabilidade era dos meus pais, eles foram completamente dignos da função de pai e mãe, me ensinando sempre o melhor, né? Chega numa idade que é você que escolhe. Mas eu sempre comento também, eu nunca me esqueço do momento em que eu amava matemática, mas eu tirei 0 numa prova. Eu fui mostrar para minha mãe estava lavando roupa, fui mostrar para minha mãe, e a minha mãe não falou nenhuma palavra, ela começou a chorar. E eu pensei, eu nunca mais vou querer ver a minha mãe chorando. E aí isso me fez querer estudar e não tirar mais 0 em nenhuma prova. Então, são coisas que a gente vê de casa, Gabi. Não tem outra explicação. Então, a minha fala para a minha família é extremamente gratidão. Para as pessoas, para o jovem, acredita no seu pai, acredita na sua mãe, eles têm vivência, eles têm experiência, eles sabem o que falam, né? Para os pais que talvez acham que, mesmo que eu ensine, meu filho não vai aprender. Se você simplesmente der um exemplo, os filhos olham o que os pais fazem e não o que falam, né? Até vai te escutar, mas talvez o que ele mais vai ver é o que tu tá fazendo. Então, eu acredito muito no poder da família, Gabi. E assim, a loja vem com esse... Não é por nada que tem, a loja para toda a família, né? Então, a gente trouxe isso no slogan, porque a gente acredita no poder da família, não é só pelo fato de ter produtos para toda a família, mas é esse atendimento família, esse atendimento acolhedor. Muitas vezes as pessoas vêm e desabafam algumas coisas e a gente está aí para escutar, porque é isso. Esse é o nosso trabalho, assim, não é só uma questão de vender, tem lucro, não tem, aqui corta, tem isso também, mas vai além disso. Fazer uma comunidade melhor, né? Eu acredito que todo empresário ele tem isso. Ele não quer só... Sem lucro ele não vive, então ele precisa ter lucro, ele precisa que o negócio dê certo. Mas ele precisa construir uma comunidade melhor. Ele se sente naquela necessidade. Se não fosse isso, ele não abriria um negócio, com certeza não. Com as dificuldades que o Brasil tem hoje de abrir negócio, de manter um negócio, não abriria. Então vai muito além, né? Querer ver uma comunidade melhor, querer ver as coisas acontecerem e se sentir parte disso também. Perfeito. Parabéns aí, Vini, pela tua trajetória, pelo teu trabalho. E principalmente aí, também mando um abraço e parabéns pela trajetória do teu pai, né? Se a loja Bedin hoje chegou aonde chegou, é muito então pelo seu Ivo, né? O nome do seu pai. Com certeza. Eu inclusive, sempre digo para ele, quando tem essas entrevistas, eu peço se ele quer participar. E ele não quer por causa disso que eu te falei, Gabi. Ele vê o microfone e ele trava, né? Ele não gosta, né? Mas, assim, ele conversando comigo, tudo isso que eu falo para vocês não é, o filho elogiando o pai. Não, tudo isso aconteceu mesmo. Tudo isso eu vi meu pai fazer. Então, realmente, assim, ele é diferenciado, assim. Pelo menos para mim, ele é o maior e melhor pai do mundo. Não, só por isso eu tenho que ser extremamente grato. E, óbvio, ele não seria o que ele é se não fosse a minha mãe do lado dele, né? Então, minha mãe sempre esteve do lado, sempre esteve apoiando. Nas dificuldades, não foi aquela pessoa que disse, não, tô fora, não quero mais saber. Pegou junto, né? Minha mãe veio de uma família com mais dinheiro, meu pai já com quase nada, então, e ela mesmo assim topou, e estão aí juntos. Hoje tem 4 filhos, eu sou o mais novo deles, né? Então, eles são realizados. Eles sim, Gabi, se tu fizesse essa pergunta, vocês são realizados, eles diriam sim. Porque meu pai disse, nós passamos muitas dificuldades, mas eu faria tudo de novo. Ele sempre disse, se eu soubesse que fosse nos domingos, né? A gente se reúne em alguns domingos, toda a família, agora com uma neta, minha irmã tem uma filha, né? Eles têm uma filha. E aí, com a neta e todo mundo, ele disse, se eu soubesse que ia chegar nesse ponto, eu passaria tudo de novo. Passaria todos os sofrimentos, tudo igualzinho.
desde o dia que eu chorei, não sabendo se eu botava comida ou se eu pagava boleto, até o dia de hoje eu passaria tudo igual para ter essa família que eu tenho hoje, né? Então, até aqui eu vou querer citar o nome deles, né? Meu pai, o Ivo, a minha mãe, a dona Deunilda, meu irmão, o Ivan, um grande exemplo para mim também, meu irmão mais velho, que fez toda a diferença também, porque foi um grande exemplo para todos os outros. A Edvane Bedin, que trabalha com a gente na loja, trabalha em home office, mas trabalha com a gente. A Viviane Bedin e eu, né? O último filho, então quero mandar um abraço para eles, porque realmente eu fui guiado por eles, né? Então não tinha como ser diferente, né? Só se eu realmente quisesse ser uma pessoa muito ruim, porque senão os exemplos foram dados desde o meu pai, passou pelo meu irmão e pelas minhas duas irmãs, e eu simplesmente peguei, posso dizer que o caminho mais fácil, porque toda vez que eu tinha alguma dificuldade, eu tinha alguém para pedir. Se fosse na faculdade, pedia para quem fez administração dentro de casa. Se fosse no futebol, pedia para o meu irmão, que tentou jogar futebol também. Se fosse na vida, hoje como marido, peço para o meu pai. Então, só tenho que agradecer, cara. De verdade mesmo. Vini, muito obrigado aí por atender o convite e por conceder essa entrevista aqui muito bacana para nós. Eu que agradeço, Gabi, agradeço você e te parabenizo, cara. São poucas pessoas que têm essa disposição, tá, Gabi? Eu fui apresentador, passei a apresentar e eu gostava disso que você faz. Em busca de pessoas, ouvir histórias. Todo mundo tem uma história para contar. Seja o Zé da esquina, seja o maior empresário do mundo, todo mundo tem uma história para contar. Então, querer ouvir essas pessoas, isso é magnífico, Gabi. Então, te parabenizo mesmo. Teu trabalho como jornalista também, eu vejo que tu tem uma pinta do jornalismo esportivo também. Então, te parabenizo por isso também. Sempre entrevista pessoas ligadas ao esporte. Não sei como tu tem tantos contatos, cara, mas isso é muito bacana. Isso é bem legal saber que alguém, para mim, da minha cidade de Nova Bassano, tá em busca disso. E assim, sem olhar se tem gente criticando ou apoiando, seguindo o mesmo caminho. Eu acho que essa é a direção para todo mundo. Se elogiar, continua caminhando. Se criticar, continua caminhando. Não para nunca. Muito bem, muito obrigado pelos elogios, pelas palavras e pela dica também. E mais uma vez aí, parabéns pela trajetória e pela pessoa que tu é. Além de ser, eu considero você como amigo também, eu te admiro muito aí. E admiro ainda mais agora conhecendo a tua trajetória e a trajetória da loja Bedin. Muito obrigado, então, Gabi. Deixa eu mandar só um recado para o pessoal. Quem quiser conhecer a loja, www.bedinlojas.com.br, site. No site não tem todas as mercadorias, tem uma parte pequena, a gente está ainda construindo, né? Então, quem quiser conhecer a loja física é no centro de Nova Bassano, ou então nas redes sociais, no Instagram, @bedinloja. Lá sim tem muita coisa. Minha irmã é a social media lá, que faz toda a divulgação. Com certeza a mulherada, os homens vão gostar de ver todas as dicas. Gabi, obrigado demais, obrigado a você, obrigado também a Liberal FM. Sem dúvidas, então, se você quer conhecer então a loja Bedin, venha para Nova Bassano também, acesse o site aí para conhecer um pouquinho mais. As redes sociais da loja Bedin é muito boa também. Esse foi o Vinícius Bedin aqui no Olho Vivo, empresário aí de Nova Bassano, proprietário da loja Bedin desde 86. Como é que é o slogan mesmo, Vini? A loja para toda a família. A loja para toda a família, então. Vini, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Gabi. Até mais. Tchau. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.